Fala galera, na nossa aula de hoje nós vamos resolver a nossa oitava questão de trigonometria. Uma questão que trata do cálculo da altura utilizando ângulos notáveis. Meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças. Sejam muito bem-vindos à aula. Então vamos à leitura da questão para a gente entender o que ela pede aqui. Olha só, um observador no ponto B da figura apresentada abaixo vê um prédio de modo que o ângulo ABC é de 105 graus. Já vou colocar logo aqui, olha só. Esse ângulo ABC é 105 graus. Só a gente destacar aqui para a gente ver o que a gente vai fazer com essas informações depois. Se esse observador está situado a uma distância de 8 metros do prédio, ele está a 8 metros do prédio de distância. E a uma altura de 8 metros. Então a altura também é de 8 metros. Qual é a altura do prédio? Olha só, a questão quer a altura do prédio e ainda dá uma informaçãozinha para a gente aqui que raiz de 3 vai ser aproximadamente 1,7. Lembrando que raiz de 3 não é um valor racional, ele é irracional, mas a gente usa o valor aproximado para a gente conseguir fazer o cálculo, beleza? Então vamos lá para as informações que a gente tem. Então a gente tem um prédio aqui, olha, foi dado a situação que o observador está aqui no ponto B. Ó. Ele está a 8 metros de altura do chão e a distância dele do prédio é de 8 metros. Está bem aqui, olha, a distância foi colocada de 8 metros. Eu posso até colocar já para cá esse 8, porque essa distância que é projetada aqui embaixo, ela é projetada aqui em cima também. É a mesma distância, então aqui também vai ser 8 metros. O que a questão quer? A questão quer a altura do prédio. A altura do prédio vai ser isso aqui tudinho. E isso daqui, eu vou representar aqui pela letra H, isso aqui vai ser a altura do prédio. Só que, observa o seguinte, outra informação que a questão deu pra gente. O ângulo ABC é 105 graus, ou seja, essa abertura aqui, ó, ABC. Tudo isso daqui, ou seja, esse ângulo formado bem aqui, ele vai ser de 105 graus, tá? Esse ângulo aqui, ó. Ele é 105 graus. Só que olha só um detalhe, se ele é 105 graus, a gente vai ter que observar o seguinte. Quando foi traçada essa reta BC, observa que ele é a diagonal de um quadrado. A diagonal do quadrado ele vai dividir, no caso, o ângulo em duas partes iguais. E quanto é que é o ângulo de um quadrado? Eu vou ter aqui, ó, ângulo de 90 graus aqui, ângulo de 90 graus aqui, ângulo de 90 graus aqui, aqui também é um ângulo de 90 graus. Se ele está dividindo o ângulo de 90 graus ao meio, quer dizer que eu vou ter 45 para cá para baixo e 45 graus para cá para cima. Então, esse ângulo bem aqui, ó, 45 graus. Só que a questão diz que o ângulo todo mede 105. Se esse pedacinho bem aqui é 45, quanto é que falta para completar 105? Os 60 graus. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, mede 60 graus. É o que eu preciso saber. Por quê? Porque observa que eu tenho a formação de um triângulo retângulo bem aqui, nessa parte. Eu vou destacar esse triângulo retângulo aqui, olha. Eu tenho isso aqui, ó. Ângulo de 90 graus aqui. Aqui embaixo é 8 metros. Aqui é o ângulo de 60 graus. Do outro lado eu tenho a parte que eu preciso calcular, mas observa o seguinte. Só daqui para cá eu vou ter aqui o que eu vou chamar de x. Vai ser essa altura, vai ser esse valor x. Esse x ele não é a altura do prédio, tá? Ele é a altura desse pedaço só. E eu só preciso descobrir esse pedaço. Por quê? Porque esse pedaço aqui eu já sei que é 8 metros, está indicando bem aqui para mim. Ó. Se eu tenho a indicação de 8 metros aqui, e essa figura aqui é um quadrado, aqui também é 8 metros. Então eu já sei ó, que esse pedaço daqui para cá, ele é 8 metros. Então só falta eu descobrir esse pedaço aqui que eu chamei de x. Ó. Na hora que eu descobrir ele, somo os valores e eu vou saber qual é a altura do prédio. Então vamos lá. Para a gente poder descobrir o x, tá aqui eu já tenho as informações que eu preciso. Observa o seguinte, que eu tenho a formação de um triângulo retângulo. Eu tenho um ângulo de referência que foi dado para mim, um valor numérico e o valor que eu estou procurando. Então, só preciso observar agora quais são as informações que eu tenho do triângulo retângulo para a gente conseguir identificar se vai usar a razão seno, cosseno ou tangente. Então, olha só, o que eu vou ter aqui? Observa que oposto ao ângulo reto, eu tenho a hipotenusa, sempre isso. Observa que eu não tenho nenhuma informação na hipotenusa. Não foi dado nem o valor que eu estou procurando e nem o valor numérico. Então, eu não vou usar a hipotenusa, eu vou usar o quê? Os outros dois catetos. Eu só preciso identificar o tipo de cateto que eles são. Olha só, se bem que eu tenho um ângulo de 60 graus, oposto a ele, eu tenho o que a gente chama de cateto oposto. Então, o x é cateto oposto. E o 8 metros é cateto adjacente. Tá? Por quê? Porque esse 8 metros é o cateto que forma o ângulo de 60. Está junto do ângulo de 60. Lembra que adjacente significa que é junto de, ou seja, junto do ângulo de 60 graus aqui. Se eu vou usar cateto oposto e cateto adjacente, só tem uma razão trigonométrica que usa justamente cateto oposto e cateto adjacente. É a razão tangente. Só para a gente lembrar, a fórmula da tangente é essa. Tangente do ângulo alfa vai ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então vai ser essa formulazinha bem aqui que a gente vai utilizar
para fazer esse cálculo, tá? E a gente vai justamente organizar isso aí. Então, eu vou fazer para cá, olha, tangente, quem é o ângulo alfa? É o ângulo de 60 graus. Tangente de 60 graus vai ser igual. Cateto oposto é o x, dividido pelo cateto adjacente, que é 8. Só precisa verificar, então, na tabela de ângulos notáveis, quanto é a tangente de 60. Ah, professor, não lembra a tangente de 60. Se tu não lembra a tabela de ângulos notáveis, faz lá um quadradozinho 4 por 4 aqui, ó. Que aí o que a gente vai fazer? A gente vai montar a tabela de ângulos notáveis rapidinho. Toda vez que tu não lembrar a tabela de ângulos notáveis, monta ela. Como é que a gente vai montar a tabela de ângulos notáveis? Olha só, eu vou colocar aqui seno, cosseno e tangente. Dos ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. É sempre isso, tabela de ângulos notáveis, porque os ângulos notáveis no si são 30, 45 e 60 graus. Seno, cosseno e tangente. Ah, professor, mas eu só preciso da tangente. Mas se você não lembra de um deles, eu sempre monto a tabela, por quê? Porque fica fácil você montar a tabela se você lembrar a musiquinha ou o que eu vou recitar para vocês, que é a mesma coisa da música, eu só não faço cantando, tá? Não sei cantar. Então vamos lá. Olha só, como é que a gente vai fazer? Todos são formações de frações, tá? Aqui. O que a gente vai fazer? Como é que a gente monta isso? A montagem é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo embaixo é 2. Raiz onde não tem 1. Então é aqui, aqui, aqui e aqui. Observa que a raiz está só no numerador, tá? Eu não coloco raiz no denominador. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo embaixo é 2, raiz onde não tem 1. Ah, professor, mas a gente não fez a tangente. Calma que a tangente vem agora. A tangente é isso aqui, ó. Raiz de 3 vem sobre 3, 1 raiz de 3. O que a gente vai usar daqui? Vou só repetir. Raiz de 3 vem sobre 3, 1 raiz de 3. Então, a gente montou a tabela completa. Por que eu montei a tabela? Porque agora a gente vai usar a tangente. Mas se você estiver trabalhando com uma outra questão, onde você vai trabalhar seno ou cosseno, você precisa da tabela para você utilizar. Claro, se estiver trabalhando com ângulo notável. Mas vamos lá, continuando a questão. Eu tenho aqui tangente de 60 graus. Olha só, é raiz de 3. Então, o valor que eu vou colocar no lugar da tangente de 60. Raiz de 3 é igual a x sobre 8. É isso aqui que a gente vai resolver. Observa que eu tenho uma proporção. Se não está aparecendo nada aqui embaixo, coloca 1 só para te utilizar a proporção. Ó. Produto dos meios é igual a produto dos extremos. Lembra que quando eu tenho uma proporção, eu uso a propriedade fundamental da proporção para resolver. E a propriedade diz exatamente o que eu acabei de dizer. Ó. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, ó, x vezes 1 vai ser x. 8 vezes raiz de 3, 8 raiz de 3. O que a questão deu aqui de informação que a gente viu ainda agora? Ele diz que a raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, no lugar da raiz de 3, eu vou colocar aqui 1,7. Então, x vai ser igual a 8 vezes 1,7. X vai ser igual. Ó, se eu for fazer 1,7 vezes 8, vou fazer bem aqui, ó. Aqui, ó, 8 vezes 7, 56, fica o 6, sobe o 5. 8 vezes 1, 8, mais 5, 13. Só tem uma casa depois da vírgula, então só uma casa depois da vírgula. Resultado 13,6. 13,6 o quê? Metros, tá? Não esquece que a gente está trabalhando com unidade de medida metros. Professor, encontramos a altura do prédio? Não, ainda não. Por que eu sei que eu não encontrei a altura do prédio ainda? Vamos voltar aqui para o desenho, olha só. O x é só essa medida aqui, ó. O x é essa medida desse lado do triângulo, que é o cateto oposto. Então, esse pedaço bem aqui, ó. Eu tenho que somar com 8, porque eu tenho essa altura ainda de 8 metros, que é a altura que o observador está. Então, aqui, ó, 8 metros ainda para somar com esse valor. Então, a altura, ele vai ser a soma de 8, que é o que eu já tinha aqui, ó, mais o 13,6. Tá? Então, essa vai ser a altura do prédio. Então, a altura do prédio, ó, 8 mais 13,6, 21,6 metros. Essa daqui vai ser a altura do prédio. Tá? Um detalhe, às vezes tem questão que ela não vai te dar essa informaçãozinha, e se ela é uma questão de marcar, geralmente ela vai aceitar o resultado com a raiz, tá? Se essa questão fosse aceitar o resultado com a raiz, como é que ficaria? Se eu não tivesse esse valor ou não fosse resolver a raiz de 3. Ficaria o seguinte, a altura, olha só, a altura seria outro formato de resposta, tá? Seria 8 raiz de 3 mais 8. E cuidado com isso aqui. Tem gente que quer pegar 8
e somar com esse 8 para dizer que o resultado é 16 raiz de 3. E não pode fazer isso, tá? Por que eu não posso somar esses dois números 8 aqui? Porque esse aqui é acompanhado de uma raiz de 3 e esse aqui não. Então são valores completamente diferentes, então não posso somar eles. Se for para manter o resultado com a raiz, ele vai ficar desse jeito. 8 raiz de 3 mais 8 mesmo, tá? Agora, se você resolve a raiz de 3 igual a gente resolveu aqui, a gente resolveu a raiz de 3, multiplicou, aí você vai e soma com 8, você vai ter o resultado na sua forma decimal. Então, aqui é o resultado na forma decimal, aqui é o resultado utilizando raiz, tá? Então, seria isso aqui em metros, tá? Só para a gente lembrar. Seria essa a altura do prédio. Na maioria das vezes, a gente vai ter resultado nesse formato aqui. Então, você pode ficar com o cálculo nesse formato, o resultado 21,6 metros. Galera, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!